Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, né? A primeira do mês de junho. E nesse mês, né, a gente terá um ciclo de palestras relacionadas ao meio ambiente. Então hoje nós vamos começar de uma forma diferente, né? Vou fazer a prece e depois aí a gente fala como será o andamento da noite de hoje. Hoje eu não vou ler uma página de preparo, né? Então após a prece a gente vai ter uma atividade aqui para iniciar, tá bom? Então pedir nesse momento que as pessoas que estejam com o seu celular, né, ligado, que botem, né, só no silencioso, para a gente não desconcentrar, né, a nossa amiga Camila, que vai fazer o estudo da noite. E nem a gente, às vezes, na hora da prece, né? Porque assim, celular fica mudo, na hora que não é para tocar, ele toca, né? Então, vamos deixar ele silencioso para que a gente possa ficar realmente só aqui nesse momento, esquecer as coisas que estão lá fora, colocar o nosso pensamento apenas no aqui, neste momento, deixando cair sobre nós essas boas energias aqui da nossa casa, vida dos nossos mentores amigos, para que nesta noite, Senhor, queremos iniciar esse novo mês com um ciclo de palestras em homenagem ao nosso querido planeta, que possamos todos ter essa consciência de que este planeta é todo nosso e que precisamos cuidar melhor dele, da nossa casa material. Envolve, Senhor, cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, e em particular a nossa amiga Camila, que fará hoje a palestra da noite, que ela possa ser envolvida por toda a espiritualidade amiga presente, para que ela possa ter as palavras adequadas e que ela possa nos envolver com o estudo desta noite. E assim, Senhor, com a permissão dos mentores da nossa casa, de Raimundo Cristão, mentor da casa, de Jesus, nosso mestre, de Deus, nosso Pai, que nós possamos iniciar a nossa noite de reunião doutrinária na nossa casa espírita. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou chamar a Kátia, que ela vai falar, enquanto isso eu vou preparar aqui, você vai falar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, principalmente aqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez. Sintam-se acolhidos e abraçados por todos nós. Qualquer dúvida sobre o procedimento da casa, como funciona, depois estaremos lá fora para explicar. Então, como a Neise já falou, esse mês de junho será todo voltado para o meio ambiente. Precisamos nos conscientizar de que essa é a nossa casa, que vivemos aqui. E não vivemos só nessa encarnação. Teremos que vir em outras e provavelmente neste mesmo planeta que está entrando, né, num planeta de regeneração. Então hoje, em homenagem a essa nossa casa, a nossa terra, né, que vivemos, nós faremos uma leitura preparatória diferente hoje. A nossa amiga Carol aqui vai ler um poema sobre o meio ambiente. Então que vocês procurem se conectar bem com as palavras deste poema para que a gente possa, ao sair daqui, passar essa mensagem para as outras pessoas. Lembrando que amanhã, às 8 horas, nós nos reuniremos lá no Pontilhão para fazermos uma caminhada pela beira-rio com coleta de lixo. Não é a nossa intenção fazer o trabalho da prefeitura, vamos dizer assim, mas sim conscientizar as pessoas de que se cada um fizer a sua parte, cada um fazendo um pouquinho, nós teremos um planeta mais sustentável, mais limpo, mais agradável para vivermos. Então amanhã aguardo vocês lá no Pontilhão, a partir das 8 horas da manhã, levaremos saco de lixo, luvas, para nos prepararmos para ir fazendo a limpeza
numa parte da beira-rio, tá? Então, se alguém falar, aí tem gente lá, somos nós aqui do Centro Espírita que estamos fazendo a nossa parte. Porque o Centro Espírita não é só aqui dentro, as palestras e os estudos. É o Centro Espírita envolvido com a comunidade. Então, é por isso que queremos sair daqui do centro para ir às ruas, conscientizar as pessoas, né? De uma maneira tranquila, calma, sossegada, fazendo uma caminhada. Boa noite. Hoje eu vou ler um texto chamado Verde que te quero verde, inspirado nos versos de Frederico Garcia Lorca. Verde, que te quero verde. Verde, que te quero verde, na floresta enverdecida, verde, cada vez mais verde no palco verde da vida. Como era a vida tão verde, como era tão verde a vida. Verde vida, vida verde, mas o verde que gera a vida, fora dos olhos mais verdes, virou deserto sem vida, virou floresta queimada, virou poeira e carvão se levanta na estrada, virou conjunto de prédios, de casas, virou solo asfaltado. Ó homem, que verde tira, que atira o fogo no verde, por fazer sua mira no alvo verde da terra. Não vê que faz uma guerra que contra si mesmo tira, enquanto em que verde mira, diferente é sua lira, é o verde horizontal, do vasto canavial. Não é verde replantado, é verde vasto de soja e dos cercados de gado, pois acham mais importante enriquecer distante, empobrecendo o futuro, não ter oxigênio puro, não ter floresta nem nada, não ter pássaros que cantem, não ter uma onça pintada, um verde mais verdejante, pessoas como a Renata. Antônio Costa. Agradecemos então a Carol esse lindo poema baseado nos versos de Frederico Garcia Lorca. Quem fez esse poema foi o Antônio Costa, né? Em homenagem ao nosso verde. Então, que nós possamos sempre querer verde, né? Representando a floresta, os rios, os lagos, né? A flora e a fauna. E nada melhor do que a nossa companheira Camila, que irá falar sobre essa obra divina que Jesus, né, deu para nós. Camila, Gente, então boa noite a todos. boa noite. É um prazer muito grande estar aqui e um nervoso também na mesma proporção. Falar para vocês, e principalmente num tema que sempre me emocionou muito, eu vou estar aqui me segurando, que é falar de Jesus. Jesus e o planeta. Jesus, o planeta Terra e uma história de amor. E para falar desse tema, a gente vai voltar e vai falar um pouquinho sobre a parte científica da doutrina. Vamos lá atrás, voltar lá atrás um pouquinho na formação dos mundos. Talvez esse seja um dos grandes diferenciais da doutrina espírita para as outras religiões. Porque muitos descartam essa parte científica, né? E vão para caminhos completamente opostos da ciência da Terra. E o Espiritismo tem esse diferencial. Ele
aproxima, né? Porque uma das facetas do Espiritismo é a parte científica, né? O Espiritismo ele é formado de ciência, filosofia e religião. Então a gente não descarta. E desde Kardec, Chico Xavier também, com as suas obras, e através dos espíritos, eles nos deixaram grandes ensinamentos acerca desse assunto. Inclusive nos ensinam que a gente tenha respeito, que a gente não julgue quem pensa diferente, quem desconsidera essa parte científica, quem inclusive trouxe contribuições dentro da ciência do mundo que hoje já foram descartadas, né, com a evolução das pesquisas. Eles pedem para que a gente não julgue isso, porque tudo a seu tempo. E no Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, no livro A Caminho da Luz, Todos de Chico, e em A Gênese, um dos livros do Pentateuco, da codificação do Espiritismo. O que é o Pentateuco, né? São os 5 livros que a doutrina espírita se baseia. A Gênese é um desses livros, não é Gênese da Bíblia, é A Gênese, um dos livros do Pentateuco. A gente vai ter um panorama muito incrível do que foi a formação do planeta e do cuidado de Jesus e dos companheiros dele nessa jornada, nessa criação. Eu sei também que muita gente é levado a acreditar que esse livro, A Gênese, quem já ouviu falar, que é um livro impossível de ler, que é um livro muito difícil, mas eu falo assim que quem gosta de pesquisa, quem gosta de ciência, vale a pena assim, cada vírgula, cada palavra. Quando eu li, quando eu entrei na doutrina, uns 18, 20 anos atrás, era realmente mais difícil, porque assim, eu lembro que eu lia com o livro aqui, o Primeirão, do lado, assim, no computador. Hoje em dia, a gente tem muitos recursos para auxiliar a gente a essas palavras, que realmente são palavras próprias da ciência. Então, que não é do nosso cotidiano. Mas é muito incrível. Foi ali, exatamente ali, lendo a Gênese, entendendo cada detalhe da formação da Terra, de cada ser que habita aqui, desde o mais rudimentar ao ser mais complexo, que somos nós humanos, que eu pude aproximar um pouquinho da grandiosidade de Deus e de quanto tudo é matematicamente calculado e perfeitamente articulado para que as leis universais, as leis divinas, se fizessem presentes, se fizessem atuar. Enfim, vamos começar então a falar de como foi isso. No livro A Caminho da Luz, de Chico, pelo espírito de Emmanuel, existem detalhes muito bacanas sobre isso. Ele conta que comunidades de espíritos puros, da mesma categoria de Jesus, porque Jesus não é o único espírito da grandeza crística e puro, né? Tem comunidades de espíritos assim. Os espíritos selecionados que se reuniram, que ajudaram Jesus nesse processo de criação da Terra, eles se reuniram por 2 momentos só, aqui próximo da nossa esfera. Em 2 momentos que foram cruciais para o desenvolvimento do nosso planeta. A primeira foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Como assim? O que é isso? Se desprendia da nebulosa solar, né? No livro A Gênese, Kardec, os espíritos explicam pra gente. Ele diz assim no capítulo 4, item 6. Vou ler para vocês. A Terra, como outros planetas, saiu do Sol por desprendimento de matéria fluida e incandescente. Bom, a Terra saiu do Sol realmente. E essa foi a primeira vez que esses espíritos se reuniram nas proximidades do planeta. A segunda vez foi na época da preparação da encarnação de Jesus há 2000 anos atrás. E a coisa é tão grandiosa que é difícil a gente, com a nossa realidade, com a nossa linguagem limitada, entender o trabalho intenso e perfeito que foi feito por Jesus e seus companheiros. Olha a loucura que foi tudo isso, né, gente? Numa dessas reuniões da formação da Terra, o Cristo dirigia essas reuniões e eles pensavam assim, que força sobre-humana que poderia manter o equilíbrio da Terra, que tinha sido destacada do Sol e que ia se manifestar todos os fenômenos inteligentes
para que existisse harmonia e que a vida pudesse se desenvolver da maneira que precisava aqui no planeta. Esse planeta que iniciava a sua formação, esse planeta que estava a uma distância de 146 mil quilômetros do Sol, que girava numa velocidade de 2.500 quilômetros por hora, num movimento de translação, numa velocidade absurda, e que chegava a temperatura de 2.000 graus Celsius. Nessa reunião, Cristo e seus operários decidiram cuidadosamente, após a reunião, a formação do satélite solar, a Lua. Eu custei entender, falei, gente, eles criaram a Lua para auxiliar no planeta, porque a gente é tão narcísico que a gente olha para a Lua e acha que é um enfeite para a gente olhar à noite, né? Mas tem uma palavra assim, o pessoal do iniciante, eu tô lembrando assim, do lado esquerdo, entendeu? Não sei a palavra, do lado esquerdo, em cima, assim, no primeiro parágrafo. Não sei o capítulo, mas eu lembro assim, ontem a gente até discutia, né, o que é deliberar, porque Cristo e os Espíritos puros deliberaram, ou seja, olha que interessante, eles deliberaram a formação do satélite, da Lua. Por que isso? Ela era a âncora do movimento de translação, ela gerava estabilidade, ela gera uma estabilidade do planeta. A luz polarizada da Lua, que é uma luz, que é uma onda única, né, que vibra numa única direção, ela é decisiva para a reprodução de espécies no variados reinos da natureza. Então, sabe aquela história daquela musiquinha assim, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu, se você me pediu, eu vou buscar? Não busca não, porque vai dar ruim, entendeu? A lua tem um papel extremamente fundamental, e olha como que os espíritos pensam em cada detalhe para que a vida, para que a gente estivesse aqui nesse momento. E assim o tempo foi passando, as coisas foram se estruturando, se originaram elementos como o hidrogênio, que com isso os primeiros oceanos foram formados, e o planeta passou por esses longos períodos de transformação, que desde o resfriamento até aproximadamente a formação da água, isso durou mais ou menos 200 milhões de anos. Isso também foi uma coisa que me fez pensar. Falei assim, gente, sabe que se a gente quiser saber o tanto que a gente está evoluído espiritualmente, a gente pensa assim, o que nós hoje, na nossa condição, a gente esperaria 200 milhões de anos para que se realizasse aquilo que a gente está construindo, né? Eu falei, nossa, eu estou muito distante dessa paciência, a gente que acha que resolve as coisas ali, ó, né? E aí, a evolução vai acontecendo. E Emmanuel usa um termo assim que, após vencer os pavores daquelas energias desencadeadas, imagina o turbilhão que estava aqui no planeta nesse início da sua formação. E ele fala que Jesus segue trabalhando. Jesus foi o Criador, ele esculpiu a estrutura geológica da Terra, ou seja, ele organizou os cenários, primeiros cenários, óbvio, de vida sob o olhar de Deus, claro. E assim, nesse movimento, Jesus foi formando um laço cada vez maior com o nosso planeta, nesse processo de cocriação da Terra. Para que a vida pudesse existir aqui, para que possibilitasse a gente estar aqui nesse momento. Graças a Deus, né? E pensando nisso, hoje, me veio o título, né, da nossa conversa. Cristo e o planeta Terra, uma história de amor. O que é amor? Eu sei que pode variar no contexto. Se a gente perguntar a 1000 pessoas vão dar definições diferentes, porque cada palavra ela vem cheia do universo pessoal de cada um. Mas, de maneira geral, se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que é um sentimento profundo de afeto, cuidado, conexão e entrega por uma pessoa, um ser vivo, ou uma ideia, ou por si. Resumindo, amar é se importar profundamente com alguém ou alguma coisa. Então vamos ver se Jesus realmente teve esse sentimento por nós e pela Terra. E olha a passagem de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Ele diz assim: o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? Jesus. Olha a sintonia de Jesus com Deus.
sendo ali o construtor da vontade divina. O Verbo estava com Deus juntinho, em alta conexão. Na sequência ele diz, todas as coisas foram feitas por ele. Em outras palavras, ele está dizendo que Jesus cuidava desse planeta muito antes da gente estar aqui. Muito antes dele pensar em ser um mundo primitivo, antes da formação desse mundo. E para completar ele fala, e o Verbo se fez carne. Como a gente sabe, fica clara a ideia de que Jesus esteve aqui na Terra como homem entre nós. Mas para que, gente? Para que Jesus veio aqui? Numa linguagem jovem, que Jesus foi se meter nessa furada de vir para esse planeta de prova e expiação? O que é um planeta de prova e expiação? Da mesma forma que a gente sabe que nós, espíritos, vamos evoluir, os mundos também vão, os planetas também vão. Então, eles também têm estágios, fazendo com que se concretize a lei de progresso, que é essa lei de evolução que serve para tudo, que serve tanto para mundos quanto para espíritos. Então, o planeta de provas e expiação é um planeta de segundo lugar na escala evolutiva. A gente tem os mundos primitivos, o mundo de prova e expiação, o mundo de regeneração, por qual a Terra está passando, o mundo feliz e mundos celestes. E o que Jesus, no espírito celeste, veio fazer aqui? E olha, ele não resolveu tudo de última hora não, igual às vezes a gente faz para estar aqui dando uma palestra que começa no domingo à noite e fica desesperado. Ele não fez isso, entendeu? A encarnação dele vinha sendo anunciada desde o Velho Testamento, por Isaías, por Moisés, entre o Velho e o Novo. Teve João Batista ali, entre o Velho e o Novo Testamento. E diga-se de passagem, os Espíritos contam que o movimento psíquico de Jesus para estar aqui aconteceu 14 séculos antes da encarnação dele. Olha que loucura que foi essa preparação, tanto da Terra quanto para Jesus estar aqui entre nós. E tem uma palestra do Raul que ele diz assim, que foi muito difícil para o Espírito da Grandeza de Jesus se adaptar a essa carne que a gente acha que é o máximo, A gente ainda vive achando que somos o máximo, mas o quanto que foi difícil para Jesus estar aqui nessa carne, nessa matéria pesada. Ele faz uma comparação bacana, assim, que ele fala que é como se a gente estivesse num leito menor que a gente. Ou como se a gente estivesse usando roupas muito apertadas que não coubessem na gente. Esse foi um pouco, para a gente ter um pouco a noção do que foi o desconforto de Jesus para estar aqui entre nós. Mas então o que ele veio fazer aqui? Para que caçar esses carafunchos? O que ele veio arrumar aqui? Basicamente o quê? Fazer progredir a humanidade, auxiliar. Porque a vinda dele foi muito mais do que dignidade, muito mais do que respeito. Era a mensagem direta de Deus com a gente. A fala de Jesus não tinha culpa, era Deus falando por ele o tempo inteiro. O planeta precisava passar por esse processo de mundo de provas e expiação para a regeneração, e Deus e Jesus inventaram essa história toda para auxiliar a gente nessa transição. E nesses 3 anos que a gente tem de conhecimento das palavras, de gestos, do comportamento e da ação de Jesus, a gente está falando de verdades que são eternas, que servem para 2000 anos atrás e que servem para hoje. São verdades que não passam. E eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade, assim, de escolher que passagens eram essas que podiam demonstrar esse amor, que podiam demonstrar o quanto era atual essa fala de Jesus. E aí eu parei e pensei, eu falei, eu vou por um caminho do que eu tenho escutado, das dores que eu tenho ouvido, que eu tenho visto nos dias de hoje, sejam dores individuais ou dores coletivas. Porque eu acho que a doutrina ela tem que ter essa função, A parte científica ela precisa se aproximar da nossa vivência. Chegou o momento que a gente tem o conhecimento, mas que a gente precisa colocar esse conhecimento em ação e entender o que é isso que aproxima a doutrina do nosso cotidiano. E aí,
me lembrei da questão 625 do Livro dos Espíritos, que ele diz que Jesus é o modelo e guia. Jesus é nosso modelo e guia. E aqui a gente já bate numa palavra super importante, que é o conceito da palavra modelo. O que é modelo? O que será que é modelo? A Bia, esses dias agora, estava lá no Vucu-Vucu, porque vai ter quadrilha para a idade dela, e achando modelo na internet, ela pegou um modelo na internet e foi levar para a costureira. O que é aquele modelo? O vestido dela vai sair exatamente igual àquele que está ali? Não. Modelo é uma inspiração. O modelo é uma referência. Não vai ser exatamente igual àquele. Não vai ser. Então a gente não vai ser Jesus. Jesus é o nosso guia. Porque Jesus nunca foi nem aquele que os seguiam, nem aqueles que perseguiam. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar desse início, desde o início, Jesus trabalhar com a coletividade na formação da terra, com as falanges angelicais, ter dado com os discípulos, ele jamais perdeu a individualidade. Ele nunca quis ser como outro, nem como outros espíritos puros como ele. Jesus era Jesus. E nós? Como que nós temos lidado com o modelo e individualidade? Quem tem sido os nossos guias? Com quem que nós estamos identificados e nos identificando? Vocês já perceberam que principalmente nós mulheres, o que a gente tem feito com nós mesmos? O que a gente tem feito com a gente em relação à individualidade? A gente lutou tanto por liberdade lá atrás, para deixarmos de sermos submetidas a um patriarcado. Mas agora, percebem como que às vezes a gente perde a individualidade e a gente está buscando um padrão de uniformizar inclusive o belo? Que o belo é só uma coisa? Boca, nariz, sobrancelha, tudo igual para ser bom? Temos perdido a nossa individualidade, inclusive física. Essa relação com a nossa imagem tem um pano de fundo, né? Vai perdendo o quê? A nossa individualidade, está mostrando ali. Mostrando no nosso corpo o quanto a gente tem perdido a individualidade. A gente entendeu que para pertencer, precisa ser igual. E Jesus foi completamente diferente disso, ensinou coisas e falou de coisas completamente diferente disso. Jesus falava com estrangeiros, Jesus falava com mulheres, Jesus falava com crianças, com jovens, com idosos. Ele respeitou a individualidade de cada um. Desde a formação do planeta, ele teve com ele espíritos colaboradores, ele trabalhou em equipe. Encarnado, ele teve a mesma postura, ele trabalhou em equipe com os discípulos. Mas repara, os discípulos eram todos iguais? Não. Cada um tinha um dom, cada um tinha um defeito, cada um tinha a sua individualidade. E Jesus sabia lidar com cada uma dessas coisas, em momento algum, excluindo quem quer que seja porque era diferente. E o que a gente tem feito com o diferente? Será que a gente não tem tentado anular esse diferente? Então, desde a formação do planeta, ele teve com esses espíritos colaboradores, ele trabalhou em equipe, mas ele ensinou sim sobre a coletividade e a individualidade. E as redes sociais são lugares de grandes coletividades. Mas como é que a gente tem lidado com isso? E parece que a nossa dificuldade de lidar com essas diferenças de personalidade, diferenças de pessoas, faz com que a gente esteja buscando o tempo todo ser igual, tá igual, perdendo essa individualidade. Porque ainda que no coletivo, mesmo que seja no mundo virtual, a gente tem lidado com aquilo que a gente escolhe, que é igual ao que a gente gosta, formando comunidades de só o que faz sentido pra gente. Estão sempre relacionando com o igual. Ou seja, a gente está no coletivo, mas um coletivo bem seleto. Só com aquilo que faz sentido, muito sentido para a gente.
Isso quando a gente não está atacando o que é diferente. Como diz a canção, né? Narciso haja feio o que não é espelho. E o mestre respeitava não só a individualidade do outro, ele sabia direitinho valer a sua própria individualidade. Lembra quando Jesus fala, num diálogo de Jesus com Maria, que ele pergunta assim para Maria: Mãe, o que tu queres de mim? Uma pergunta que a gente inconscientemente, a gente fica o tempo todo se fazendo, né? O que será que meus pais querem de mim, querem que eu seja? Às vezes a gente escolhe profissões, caminhos de vida, inclusive baseados inconscientemente nisso, a gente se movimenta em direção a isso. E Jesus lança essa pergunta assim para Maria. E aí a Maria responde para ele: tenha cuidado de ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Ela reconhece, como a maioria das mães, como eu. A gente pensa que sabe o que é melhor para o filho, né? E a gente sabe o que é melhor para o filho baseado em quê? Baseado na experiência daquele espírito? Não, a gente não sabe qual é. Baseado em quê? Nas nossas experiências, achando que o que é bom para a gente, para o nosso espírito, é bom para os filhos. E olha o que Jesus responde: eu escolherei a escola melhor. Olha ele mostrando que ele não estava submetido a esses desejos da mãe. Lembrando, um adendo, Jesus, um homem adulto, com 30 anos, e que inclusive arcou com todas as consequências da escolha que ele fez. Porque não adianta também, né, gente, a gente querer escolher e depois botar as consequências lá no colinho de alguém. Jesus não. Ele respeitava a própria individualidade, mas as escolhas, fazia suas escolhas, mas ele bancava as consequências de cada uma delas. Enfim, ele se posicionou e ele manteve intacto a sua individualidade sem perder o respeito por quem quer que seja, inclusive pela sua mãe, em momento algum. E ele assim foi caminhando sem se importar com os perseguidores, com os odiadores, que muitas vezes ideias novas vêm cheias de adversários. A gente sabe como foi com o Espiritismo, quantas pessoas foram perseguidas, massacradas, né? E numa dessas conversas com Jesus, Pedro e Filipe foram atrás dele, incomodados com o fato que a maioria que iam às pregações falavam mal de Deus, falavam mal dele. Gente, eu fiz questão de escrever linha a linha as palavras de Jesus. Ele diz assim: não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Isso está no livro Boa Nova, esqueci de anotar aqui, mas está lá. Então, olha só, não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Ou seja, será que não é vaidade nossa querer que todo mundo concorde com a gente ou ache a gente o máximo? Será que não é vaidade querer que todo mundo concorde com o Espiritismo, que todo mundo goste dessa palestra, por exemplo? Será que isso não é vaidade? E ele continua: nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constituiu bom atestado de nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Vocês notaram que aquela pessoa que não bebe, por exemplo, e está perto de alguém que bebe, como aquela pessoa ela é, às vezes tem uma piadinha aqui, tem uma piadinha ali, às vezes você está num grupo que aquelas pessoas, isso com qualquer coisa, gente, com droga lícita, ilícita, com tudo, você percebe como aquele que é diferente, ele é atacado, ele é tido como errado. Agradar a todos será o caminho certo? Ou é esse caminho largo que Jesus estava falando? Né? Resumindo, nem sempre seguir essas convenções adotadas no mundo onde ainda prevalece o mal significa estar no bem. E nessa época nem tinha internet ainda, e Jesus
já falava das ilusões que os homens criavam para a sua própria vida. Isso é até bom para a gente perceber que não foi a tecnologia a causadora de todos os males sobre a Terra, como às vezes a gente escuta, né? A tecnologia é isso, a tecnologia veio para acabar com tudo. A gente escuta essa frase, a tecnologia veio para acabar com tudo, as redes sociais vieram para acabar com tudo. Olha, isso já acontecia da época de Jesus, há 2000 anos atrás. Era tido como errado, né? Quem fazia diferente, as pessoas nem pensavam qual era a mensagem, estava diferente, já eram atacadas. E Jesus não procurava like. Quando, inclusive, alguns apóstolos falaram para ele que iam conseguir novos seguidores, Jesus responde: nossa causa não é de números, é da verdade e do bem. E uma pausa para reflexão, né? Como que a gente tem se comportado, como que a gente tem conduzido situações como essa? Situações onde a gente perde números de seguidores, situações onde somos julgados, onde as pessoas discordam da gente. Quando a gente tem alguém que tem a mesma profissão que a gente, tem muito mais seguidores que a gente, como é que a gente tem se sentido? E fazendo o caminho contrário, quem a gente tem seguido? Que pessoas são essas que a gente tem se orientado e servido para a gente como modelo? Essas pessoas falam de verdades absolutas? Essas pessoas falam de resolver problemas da noite para o dia? Como é que é isso? Como que essas pessoas lidam com a imagem? Com a distância que existe entre a realidade e as possibilidades e o mundo virtual? Cada um responda para si com o máximo de verdade possível, né? E continuando nesse diálogo aí sobre os seguidores, Filipe ainda estava incomodado e desabafou com Jesus. Ele falou assim, diz que alguns companheiros tinham sido insuportáveis. E ele pergunta, se os próprios amigos de comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Se esse pessoal que está comigo aqui é tão insuportável, como é que vai ser o futuro do Evangelho? E Jesus firme responde para ele, cumpre-me perguntar se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Chegou a me gelar a espinha assim quando eu li isso. Jesus amado. No único diálogo ele tira a gente lá da conversa com os discípulos e traz a gente pro agora, né? Para esse momento. Quem nunca aqui ficou pausando stories, vigiando a vida alheia, né? Ao invés de fazer uma autoanálise, ao invés de pensar na própria vida? Atire a primeira pedra. Quem nunca aqui saiu com um grupo de amigos e ao invés de dividir a própria vida, de fazer reflexões sobre sentimentos, sobre como tem feito as escolhas, sobre as emoções, sobre problemas cotidianos, se preocupou a falar das últimas fofocas da cidade ou das redes? Eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa. Eu sei que isso é muito mais comum das mulheres, mas os homens também. Como é que é essa resenha pós-pelada? Como é que é isso? Mudar assunto, não pode deixar, vou mudar aqui. A intenção não é ninguém sair daqui culpado, porque o próprio Cristo disse para Pedro, o homem do mundo é mais frágil que perverso. E na cruz ele pediu a Deus, Senhor, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem, mostrando o quanto a gente ainda desconhece as leis, o quanto a gente ainda desconhece a gente. Não é para ninguém sair daqui correndo também não, com o que eu vou falar. Mas toda a bênção da informação, ela acompanha também uma responsabilidade maior. E não é à toa que João diz no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não sem trazer com ela a responsabilidade, porque quanto mais liberdade, mais responsabilidade. A gente não pode cobrar de uma criança
criança de 5, o que cobra de um adolescente de 15 e o que cobra de um adulto de 25. Até as nossas leis humanas, ainda tão imperfeitas, é assim que acontece. Isso não é sobre justiça, isso é sobre amor. Amor que em momento algum faltou ao Cristo, nem em relação ao nosso planeta, e muito menos em relação a nós. Ele sabe e Ele respeita as nossas fragilidades. Ele nos ama da mesma maneira como amou os discípulos, como amou aqueles pecadores que iam até Ele, aquelas pessoas que viviam de maneira incoerente com a própria mensagem que Ele trazia. Então, que a gente possa seguir aprendendo a aceitar as nossas fragilidades, não com acomodação, mas com reconhecimento, com respeito, com aceitação do grau evolutivo que a gente ainda está. Porque a gente vai alcançar a evolução, assim como os mundos, nós também um dia chegaremos à categoria desses espíritos como Cristo, mas cada um a seu tempo, sem cobrar que o outro não seja insuportável, como Felipe estava lá cobrando dos seus companheiros. E que cada vez mais a gente vá se utilizando desse exemplo de sabedoria com Cristo, né, como modelo e como guia. Modelo e guia. O planeta ele precisa de nós. E é bacana ver os movimentos que essa nova geração tem feito, inclusive, com o meio ambiente, né? Como que eles compram a ideia, como eles fazem esse movimento, né? Ontem, no dia do meio ambiente, saíram da escola com coisinha, com crachazinho, que bacana, assim, essa coisa, né? E a gente estava na corrida à noite, e aí a hora que eu cheguei da corrida morta, sentei assim no meio-fio, o Pedro falou assim: mamãe, você não vai acreditar no que aconteceu aqui. Eu falei: o que foi, Pedro? Ele falou: eu catei 3 copos de plástico que estavam jogados no chão e uma casca de banana. Em pleno dia do meio ambiente, eu acho que as pessoas entenderam tudo ao contrário. Aí eu falei: meu filho, mas tem gente que não sabe disso. Ele falou: é impossível que um adulto não tenha ido para a escola. Aí eu falei para ele: mas olha, os adultos igual a mamãe não tiveram aula disso. E não tivemos, né? Nós não tivemos aula disso. Então, o que a gente pode fazer com esse conhecimento, Pedro? Ao invés de a gente julgar e criticar, quando você vê alguém fazendo isso, você pode ensinar com amor, com carinho, falar que isso não é legal, que o nosso planeta, né, precisa de ajuda, precisa de colaboração e que a gente precisa dele para viver, que então a gente precisa cuidar, igual a gente cuida da nossa casa. Ele só olhou para mim e não respondeu que sim nem que não, acho que não gostou muito, mas seguiu a vida dele. Só que ninguém salva as baleias se não salvar a si, se não olhar para si. E esse percurso é um percurso que é único e intransferível. Não tem ninguém que pode fazer pela gente. Eu sei que isso às vezes é ruim de ouvir, às vezes é bom, porque às vezes a gente quer autonomia, às vezes a gente quer ficar sentadinho no conforto esperando que a coisa aconteça, né? Mas não tem jeito. Esse caminho pode ter amigos que auxiliam, pode ter uma família que auxilia, como pode não ter amigos, como pode não ter uma família que auxilia, que isso vai ser indiferente. O nosso caminho evolutivo, o nosso aprendizado é único e ninguém passa para ninguém, porque a gente pode passar informação, mas o que o outro vai fazer com aquela informação depende dele. E ao contrário, né, do que muitos dizem, nós espíritas acreditamos que Jesus não morreu para nos salvar. Até porque Jesus disse: cada um pegue a sua cruz e me siga. Ele não falou aqui: gente, coloca a cruz aqui, ó, debaixo da minha que eu vou levar tudo comigo. Ele não falou que ele carregava a cruz de ninguém. Mas ele esteve aqui para ensinar, para ser esse modelo, ensinar a gente a amar. E ele mostrou com exemplos, não só com a fala. As falas foram muito importantes, as falas ficam marcadas. Mas ele esteve aqui com exemplos, mostrando para a gente que o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, que o amor transforma o ser humano.
que o amor é capaz de reparar conflitos e que o amor pode auxiliar a gente a trazer consciência para as coisas. Inclusive, um dos motivos da reencarnação, né? Um dos motivos da gente acreditar na reencarnação é essa possibilidade que, através de novos laços, a gente possa aprender a se amar de maneiras diferentes. O quanto o amor que pode ser nutrido dentro de uma família, de uma mãe por um filho que foi um algoz no passado, o quanto essa relação pode construir, o quanto esse amor ali exercitado, construído dia a dia, assim como Jesus foi criando esse laço nessa construção do planeta, como nós, através disso, do dia a dia, do respeito, a gente pode construir esse amor e realmente cobrir a multidão de pecados. A manjedoura e a cruz são ensinamentos inesquecíveis. A manjedoura com essa maneira simples da gente ver como foi o nascimento de Jesus, que rei não é rei, que tem a coroa, que a gente não precisa ter uma coroa de ouro para ser rei. Assim como a cruz, só um adendo, tem uma frase que me veio agora que eu gosto muito, eu sempre falo dela, né? Para registrar, eu acho que fica registrado nessa questão da manjedoura, que é uma frase de Lacan que ele fala assim, um psicanalista francês, ele diz assim, o rei que se acha rei é tão louco quanto o louco que se acha rei. Ou seja, a gente está apegado ao personagem, né, achando que a gente é rei por uma profissão, por uma condição financeira que a gente tem, a gente está sendo tão louco quanto aquele louco que a gente chama na rua de louco e que está falando assim, eu sou o rei de Roma, e enfim, olha que importante, né? Que é um pouco isso que a manjedoura simboliza pra gente, assim como a cruz. Mas o maior que tudo isso foram os exemplos que Jesus deixou pra gente. Maior do que ele ali pregado, né, podendo se salvar e não se salvando, mostrando pra gente que ele estava fazendo a vontade de Deus, que era o Pai, e não a dele, é um grande ensinamento, mas os exemplos ficam. Nem ele, nem o Evangelho terminaram na cruz. Terminaram numa noite de domingo, com ele dizendo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo tem aflições, sim, mas eu venci e vocês podem vencer também. E eu estou aqui, continuo vivo. Da mesma maneira que auxiliei vocês nesse percurso na Terra, continuarei auxiliando vocês do alto, de onde eu estiver. Porque apesar de ele ter se aproximado da Terra, espiritualmente, fisicamente, vamos dizer assim, apenas 2 vezes, ele está em plena conexão com o que é o amor. O amor conecta a gente de onde a gente está, a quilômetros de distância, é a energia de maior vibração que a gente conhece. E que, como os discípulos, que a gente possa sentir na alma Jesus vivo e sussurrando para a gente. Que a paz esteja convosco. Boa noite. Nós agradecemos, né, a Camila. E falar de Jesus realmente, né, emociona. E a gente, assim, quando a gente olha ao redor e vê esse planeta tão lindo, só por amor, né, gente? Só por amor, né? Não tem definição, né? É só olhar ao redor, né? E, infelizmente, às vezes a gente não compreende isso e destrói, né? Nós, seres humanos, estamos, assim... ao invés de construir, de melhorar, né, a gente está destruindo esse planeta tão lindo, né? E esse mês de conscientização, né, porque não é só esse mês, né, gente? Essa conscientização, ela tem que ser eterna, né? Todas essas palavras que estão aqui, né, elas a gente deve vivenciar no nosso dia a dia, não é? É muito importante a gente pensar nisso, né? Lembrar que o quanto é importante a gente cuidar
deste planeta, a nossa casa material, né? Que pretendemos retornar outras vezes, né? Então precisamos cuidar dela para que ela esteja impecável ao nosso retorno. Então nós agradecemos a Camila, né, pelas lindas palavras que ela nos trouxe, né? E que cada um de nós possa ter sentido isso realmente, né, dentro de si, né, refletir sobre cada coisa que ela falou e possamos colocar em prática, né? Então que possamos então agradecer agora a Deus, a nosso Pai e a Jesus, nosso irmão tão querido, que tanto cuida de nós em todos os momentos de nossa vida, em todos os instantes. Sempre conosco está, nos amando e nos cuidando. Que sejamos, Senhor, melhores do que somos a partir de agora. Que possamos cuidar da nossa pequena parcela de planeta. Que sejamos, Senhor, aquele que iremos ajudar na construção do novo planeta de regeneração. Rogamos a Ti, Senhor, por todas as crianças que estão neste mundo, já trazendo consigo essa consciência, para que despertem em nós ainda mais o amor pela nossa casa material. Envolve-nos, Senhor, nesta noite com Teus fluidos benéficos, amparando-nos, fluidificando, e que possamos, Senhor, apenas Te seguir. Que sejamos esses instrumentos de regeneração. E nesta noite, Senhor, ainda Te pedimos por acréscimo a magnetização da água de todo o planeta, a água dos nossos lares, a água dos mares, dos rios, para que sejamos, assim, amparados mais e mais. E em nome de Jesus, nosso Mestre querido, e em nome de Deus, que possamos assim, então, encerrar a nossa reunião doutrinária nesta noite, na Tua luz. Que assim seja, graças a Deus.